Olá, olá, bom dia e bem-vindos aqui à segunda semana de agosto e ao programa Signos e Símbolos. Estão por aí ansiosos para saber quais é que vão ser as orientações para esta semana? Então vamos lá para aquilo que é a cereja deste programa, a hora do tarot. Venha daí. Agora vamos saber o que é que podemos fazer para melhorar a nossa energia desta semana, portanto, a de todos os nativos do zodíaco. E começamos Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, depois Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Vamos então começar pelos nativos de Aquário. Aquário tem a carta de tarot, a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas tem a energia da empatia. É uma carta bem maternal, uma carta bem suave, digamos assim, porque estes nativos vão ter aqui um poder forte de compreensão da energia dos outros, e isso também vai ajudá-los a compreender a própria energia. Então, nas relações, esta semana vão se sentir mais bondosos, vão se sentir com vontade de mimar mais, portanto, mais ternurentos, mais afetivos, a procurar também essa proximidade física que dá lugar à intimidade e à cumplicidade. Isso vai com certeza favorecer as relações atuais. Quem não está numa relação, eu diria que fica receptivo, eu diria que está com a energia certa para atrair as pessoas certas para a sua vivência, está muito compreensiva daquilo que são, compreensivos daquilo que são as suas emoções, e isso vai afetar positivamente todo o seu mundo afetivo. Em termos profissionais, eu diria que esta semana serão fonte de apoio para todos os que trabalham convosco, ou serão muito apoiados. É uma energia, não é? Que se troca, então vão receber muito essa partilha no trabalho da compreensão, da bondade, da generosidade. Então é uma semana em que tudo pode fluir de uma forma muito agradável. A intuição é o ponto forte. Então usem e abusem da vossa intuição esta semana, deem-lhe ouvidos, porque vai ser a vossa sábia conselheira para solucionar conflitos ou para trazer até vocês soluções que ainda não estavam pensadas. Então, ouçam mais a vossa intuição. Em termos de saúde, aqui as emoções são um ponto sensível, estes nativos podem ter que aprender a lidar melhor com as suas emoções, também estão um pouco mais sensíveis, então podem também comover-se com mais facilidade, estão um pouco mais em ambiente amoroso, digamos assim, e isso pode tornar-os muito sensíveis também às energias dos espaços e das pessoas. Esta semana terem alguma cautela com isso, gerirem bem e terem mais autocontrole das vossas emoções, procurarem também terapias holísticas ou relacionadas com o mundo da água, é muito positivo esta semana para os nativos de Aquário. Então, para eles, carta de tarot, a Rainha de Copas e a energia da empatia. Seguimos para Peixes. Peixes tem a carta de tarot, o Valete de Paus, e o Valete de Paus traz a energia da aventura. Esta é uma semana em que estes nativos vão estar mais ousados, mais aventureiros, vão querer provocar situações diferentes na sua vida, vão ter uma energia também mais expansiva. Então pode ser uma semana em que vão procurar novas fontes
para nutrir a sua alma, pode ser novos cursos, novas aprendizagens, novas pessoas, novos sítios para conhecer. É uma semana de colocarem esse espírito aventureiro em tudo o que fazem. Nas relações, as que existem, as que já estão firmadas, eu diria que também há aqui uma necessidade de aventura nas relações, ou de saírem da vossa dinâmica mais constante, portanto, saírem um bocadinho aqui daquilo que é a rotina do casal e impactarem com algo novo, surpreenderem os vossos parceiros, ou se calhar podem muito bem ser surpreendidos também esta semana. Então, movimentem um pouco mais, tragam lugar ao novo dentro das vossas relações atuais. Quem não está numa relação, bom, pode ser aqui a vivência desse tipo de romances coloridos de verão, ou de situações assim mais entusiasmadas, que podem até não ser muito duradouras, mas há aí uma química forte, há aí uma certa exuberância inicial, uma paixão assolapada que pode surgir esta semana. Então vão com calma, mas vão. Em termos de trabalho, há aqui esse arriscar também. Ou seja, estes nativos têm que ser um pouco mais corajosos no que diz respeito a avançarem em novas ideias, em novos projetos, em tentarem também introduzir uma nova aprendizagem naquilo que fazem. Há sempre lugar ao saber, nós não sabemos sempre tudo. Conhecer e explorar novas fontes de mercado é algo muito positivo para vocês. Portanto, esse impulso provavelmente vai ser sentido, ou então vocês devem dar lugar a esse impulso nas vossas vidas. Portanto, a parte espiritual está forte e estes nativos vão colocar a temperatura certa em tudo aquilo que colocarem vontade de fazer. Então, aproveitem para se aventurar, para cometerem riscos, mas de facto podem fazê-los de uma forma mais responsável, de uma forma comedida. Então, toca avançar em novas situações, toca a ser corajosos esta semana. Em termos de saúde, estes nativos devem trabalhar um pouco mais, sobretudo a parte energética. O reiki é efetivamente bom, tem mostrado resultados, alinhar chakras também, massagens, mesas radiónicas, tudo aquilo que vocês perceberem que, de facto, pode abrir-vos os horizontes esta semana. É muito positivo. Então, para os nativos de peixes, carta de tarô, valete de paus e a energia da aventura. Agora vamos para carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, o as de paus, e o as de paus traz a energia da força interior. Este é de facto um impulso muito forte que vai ser sentido por estes nativos. Eles também estão com necessidade de fazer acontecer algo nas suas vidas. Então há aqui essa ativação do seu lado mais divino, do seu lado mais expansivo. Então esta é uma energia que diz muito aos nativos de Carneiro, que geralmente são desbravadores de terreno, são destemidos e avançam, às vezes até com coragem a mais e não medem muito bem as consequências. Bom, mas esta é uma semana em que eles vão ser ponderados, em que esse impulso para de facto novas fontes de vida estejam presentes esta semana. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação pode querer dizer que a relação vai sentir essa necessidade de ter um novo projeto, ou então vocês estão a viver as situações mais empolgados, a criar mais entusiasmo nas relações, a estarem também a aumentar, digamos assim, a vossa libido e a beneficiar a relação com isso, a trazer mais vigor, mais ânimo às vossas relações. Pode mesmo querer dizer que querem aumentar a família, ou querem fazer um projeto a dois de construir uma casa, ou renovarem uma divisão, algo que de facto vai impactar positivamente dentro da vossa relação. Quem não está numa relação, eu diria que vai ter vontade de se apaixonar outra vez, vai ter vontade de semear essa energia do amor. Então podem ter iniciativas, como podem estar mais receptivos a iniciativas, podem de facto movimentar-se mais ao nível do convívio e isso será favorável para vós. Em termos de trabalho, estes nativos têm então esse poder da força interior. Então tudo o que vão fazer com mais fé, com mais otimismo, com mais convicção. Eles estão certos do que
têm que fazer, eles estão certos da energia que têm que envolver ali e isso vai abrir-vos muitos campos, vai-vos trazer um poder assim fora da caixa que vos vai ajudar a trazer aqui uma vida financeira e profissional muito mais empoderada. Pode ser também a vossa necessidade de frequentar um curso ou já a finalização positiva do mesmo. Então, tudo o que é novas fontes de interesse, novas fontes que vos trazem sabedoria, estão aqui disponíveis. Procurem-nas, que elas estão disponíveis para vocês e devem avançar nesse sentido. Em termos de saúde, há aqui esse vigor energético forte nestes nativos. Então eu diria que toda a parte emocional está muito poderosa e isso vai causar uma vibração tal que vocês vão atrair coisas positivas. Então centrem-se no otimismo, centrem-se na fé, centrem-se na esperança, porque com certeza esta será uma semana impactante nas vossas vidas. Para os nativos de Carneiro, carta de Tarot, As de Paus e a energia da força interior. Seguimos para Touro. Touro tem a carta de Tarot, a força. A força vai trazer a energia do domínio. Então, eu diria que aqui para estes nativos, a grande atenção vai ser sobretudo em si mesmo. Então, tudo vai estar dentro de vocês e não fora de vocês. Então, esta é uma semana em que devem estar muito atentos à vossa energia, ao tipo de energia que estão a emanar, porque se de facto estão a ter ou muitos ressentimentos, ou uma atitude também mais explosiva, isso pode partir uma situação. Mas se também não fizerem força nenhuma, se não colocarem em ação, se deixarem andar, provavelmente isso também vai ser aqui mais tóxico para vocês. Então percebam que é dentro de vocês que vocês têm que dominar a vossa energia, não é? A energia do bem e do mal. Vocês têm que trazer isso para um lado mais equilibrado. Então, ao nível amoroso, isso pode querer dizer que vocês estão mais impulsivos, vão estar quase que numa fórmula de competição nas relações para ver quem é que tem a razão, quem é que está certo, quem é que está errado. Bom, isso assim não vai funcionar. É importante então que tragam mais tranquilidade interior, que respirem. Se não fizer sentido terem uma discussão ou uma conversa naquela hora, se não for benéfico, deixem para mais tarde, tenham-na, mas tenham-na num formato sereno e ponderado. Há aqui as vivências fortes de todas as situações, então vocês vão viver tudo lá em cima ou lá em baixo. Então pode ser que sejam demasiado apaixonados ou demasiado frios e distantes. Trazerem sempre a fórmula do equilíbrio, ok? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra é aqui a condição mais indicada para lidar com os momentos ao nível amoroso. Isto para quem está numa relação. Quem não está numa relação pode entrar aqui também neste tipo de jogos de poder, deste tipo de jogos de sedução, em que devem perceber muito bem aquilo que querem incluir nas vossas vivências, ok? Dominarem também um lado vosso que possa ser mais possessivo ou um lado vosso que seja mais impulsivo, perceberem de facto aquilo que têm que modificar. Também pode ser positivo, aquilo que têm que aprender a gerir dentro do vosso mundo sentimental é absolutamente benéfico esta semana. Lembrem-se que é a carta do domínio, então termos domínio sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que sentimos e sobre aquilo que fazemos. Em termos profissionais, estes nativos têm aqui uma semana desafiadora, precisamente porque também no campo laboral e financeiro podem vir obstáculos ou situações que vos vão colocar à prova, digamos assim. É quase como vão medir as vossas forças também aqui no campo profissional, no campo financeiro, algum problema que possa surgir e que vocês na altura ficam um pouco nervosos e estressados para o resolver. Não se foquem tanto no problema, foquem-se na solução, saiam um bocadinho das situações para olhar assim quase que em efeito holográfico, não é? Para olharem para lá sem se envolverem muito, para que assim consigam tomar as melhores decisões. E tendo esse autodomínio e esse autocontrole, vocês vão conseguir dominar muito bem
esta semana desafiadora. Em termos de saúde, aqui são sobretudo os problemas ligados à sexualidade, então tudo o que envolva também doenças sexualmente transmissíveis pode ser aqui um ponto sensível, então devem prevenir-se nessas áreas. Para os nativos de Touro, carta de tarot, a força e a energia do domínio. Dê-me só licença para beber um pouquinho de água. Vamos lá continuar. Então, para os nativos de Gêmeos, temos a carta de tarot, o carro, e o carro vai trazer a energia da determinação. Esta semana estes nativos vão movimentar as suas vidas num sentido mais rigoroso, ou seja, podem ter estado num processo de indecisões, de dúvidas, de alguma instabilidade e agora tomam as rédeas dos cavalos da sua vida e vão conduzir a sua vida de uma maneira mais poderosa, mais centrada, mais líder, digamos assim. Então, ao nível amoroso, isto pode querer dizer que estes nativos também estão um pouco rígidos ou muito rígidos, porque tanta determinação às vezes pode colocar uma postura inflexível. E aqui é importante que sejam mais tolerantes, que sejam mais diplomatas nas relações, que ouçam o outro, que deem lugar às conversas onde trocam de opiniões, onde trocam sentimentos, etc., para que consigam de alguma forma levar a vossa relação a um ponto mais positivo ou não trazerem transtornos a propósito deste vosso lugar tão determinado e tão líder que vão ter esta semana, porque pode dar-vos aqui uma postura um pouco mais autoritária e isso desfavorecer ou trazer aqui algum conflito menos positivo às vossas relações. Quem está sozinho pode ser a movimentação no campo amoroso, portanto alguém entra na vida destes nativos, alguém surge também de uma forma que não se estava à espera e então tudo se abre, um caminho novo se abre nesse sentido, uma nova movimentação terá lugar na vida amorosa. Em termos de trabalho, estes nativos têm então essa capacidade de serem muito focados, muito determinados, isso vai aumentar a clareza de ideias, vai aumentar a resiliência nas estratégias, vai aumentar também a eficácia nos resultados. Então, este é um caminho para a vitória no que diz respeito à estabilidade financeira e também às concretizações profissionais. Em termos de saúde, estes nativos têm aqui as articulações e os músculos como ponto sensível, devem obrigar-se a fazer algum exercício físico, podem aliar também aí algumas massagens para melhorar aqui a performance destas áreas e também alimentarem-se bem ajuda a alimentarem-se dentro de alimentos que possam nutrir melhor as articulações e os músculos. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarot, o carro e a energia da determinação. Seguimos agora para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarot, o ermitão, e o ermitão traz a energia do recolhimento. Estes nativos aqui esta semana vão estar um pouco mais silenciosos ou vão estar um pouco a necessitar de se fechar na sua caverna ou podem de facto estar há muito tempo na caverna. Então há que ter aqui atenção neste momento de recolhimento, se de facto ele é necessário e momentâneo ou se ele já está a ser prolongado e crónico, ok? Porque se for um recolhimento muito prolongado e crónico, até que ponto está a ser benéfico para vocês? Então façam também aqui esse olhar, porque esta é aquela carta do olhar para dentro de nós, para despertarmos para algo diferente, para algo novo ou para algo que nos faça sentir de bem connosco. Então, ao nível amoroso, pode ser que dentro de uma relação estejam demasiado silenciosos ou estejam de facto demasiado afastados dos vossos parceiros, ao ponto de já haver bloqueios no diálogo, de não conseguirem expressar-se ou de não conseguirem assumir posições. Vejam então essa questão do tempo horário. Estar demasiado tempo neste posicionamento pode ser muito perturbador, sobretudo se a gente está à volta, porque não há nada mais constrangedor
do que termos alguém presente e estar completamente ausente. Então, toca a fazer essa observação dentro das vossas relações, percebam se é um momento pequeno que necessitam de ter para vocês mesmos, mas que depois traga mais iluminação à relação. Ok, ótimo, isso até é saudável de fazer, mas se for muito prolongado, pode não ser. Para quem está sozinho, tem que entender também se é uma solidão ou se é uma solitude. Portanto, a solidão remete-nos sempre para a falta do outro, a solitude remete-nos sempre para o gostar de estar connosco. E se assim for, ótimo. Agora, se de facto estão a sentir solidão, o que é que estão a fazer para de facto deixarem de se sentir assim? Porquê é que estão a sentir-se assim? Então é importante fazer essa introspeção, fazerem de facto esse desenvolvimento pessoal, porque isso vai-vos trazer mais iluminação e mais respostas. Em termos de trabalho, há aqui a necessidade de reduzirem o ritmo de trabalho. Vão querer também trabalhar mais nesse sentido de devagar, devagarinho, vão ponderar melhor as situações, vão querer também pensar. Então é uma fase que vos é absolutamente benéfica também para o trabalho, sobretudo se forem trabalhos que envolvam investigação, que envolvam prudência, que envolvam tempo, estudo, etc. É uma energia muito favorável porque estes nativos têm grande capacidade de concentração. Okay? É também aqui indicativo de que estes nativos estão mais sábios ou estão também a nutrir mais, digamos assim, os seus interesses. Então podem procurar ler mais, podem procurar também saber mais sobre determinada matéria e isso é favorável a esta semana. Pode ser uma semana também que pode exigir a estes nativos que sejam um pouco mais poupados, que sejam um pouco mais prudentes ao que diga respeito a gastar dinheiro de forma desnecessária. Em termos de saúde, os ossos e a coluna são um ponto sensível. É uma semana em que devem, de facto, ter aqui mais cuidado com a alimentação e ter uma alimentação que favoreça, de facto, os ossos. Então, para os nativos de Caranguejo, carta de tarô, o ermitão e a energia do recolhimento. Passamos agora para Leão. Leão tem a carta de tarô, o As de Espadas, e o As de Espadas traz aqui a energia da lucidez. Então, uma energia muito mais racional, uma energia muito mais voltada para o pensamento, vai estar presente nestes nativos. É uma energia forte que vai permitir aqui fazer alguns acertos ou muitos acertos nas suas vidas, porque vão poder afastar-se um pouco do seu lado efusivo e emocional e tomarem decisões mais concretas, decisões mais objetivas em relação às suas vidas. Então, em termos amorosos, dentro de uma relação, esta postura será favorável quanto mais vocês sejam honestos, sinceros e também sensíveis ao outro, ok? Nada de serem insensíveis aos outros, porque isso é sempre um ponto desfavorável. Então, trazerem honestidade, franqueza, conversas diretas, e nada de subterfúgios, nada de causar aqui nenhum impacto negativo na relação. Portanto, trazerem essa objetividade, essa clareza, essa frontalidade naquilo que possa não estar bem numa relação, vai com certeza ajudar-vos a chegar mais longe. Quem está sozinho vai saber muito bem agora, ou vai ter essa, digamos, essa capacidade de raciocinar sobre as suas relações e terá a capacidade de perceber o que é que quer e o que é que não quer. E isso é algo que pode favorecer o trazer até eles relações mais saudáveis. Ainda que neste momento estejam nessa fase de não estarem a ter uma relação, mas estarem-se a preparar para ter uma. Em termos de trabalho, uma energia muito poderosa que vai trazer aqui a possibilidade destes nativos chegarem mais longe e triunfarem, mas é uma carta exigente, é uma semana de esforço, de espírito de sacrifício. Então, esta semana não desistam dos vossos objetivos, clarifiquem-nos antes,
percebam exatamente tudo o que têm que fazer, que metas têm que atingir, agarrem-se a isso e façam acontecer. A vossa inteligência está forte, está apurada, a vossa capacidade de argumentação também, isso vai ajudar-vos a comunicar com os outros. Todos os desafios que surjam, todos os obstáculos, todos os enfrentamentos, vocês tendo uma postura assertiva, vão conseguir então chegar mais longe, ainda que seja aqui sobre uma energia bem com muita aprovação, digamos assim, com uma exigência forte para estes nativos. Mas eles têm esta semana este impulso grande de racionalidade e de traçarem metas muito mais definidas para as suas vivências. Em termos de saúde, aqui serão os tratamentos terapêuticos e também as cirurgias que estão favorecidas esta semana. Então, isso são, se for o caso de algum leonino ou leonina aqui, são de facto situações que vão trazer mais saúde e que estão favorecidas, as cirurgias e também os tratamentos terapêuticos longos e que cortam com algum tipo de doença ou mal-estar. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô, as de espadas e a energia da lucidez. Seguimos agora para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, o Papa, e o Papa traz a energia da conciliação ou das reconciliações no que diz respeito ao campo amoroso, porque é de facto uma carta de uma energia de grande diplomacia, de grande mediação de conflitos. Então, se por acaso aqui nativos e nativas de Virgem estiveram a vivenciar um conflito, esta é a hora de serenarem, de resolverem com calma, de fazerem as pazes de uma forma muito amigável e muito compreensiva. Então tragam para o vosso ambiente, mesmo quem não esteja a viver um conflito ou não esteve, tragam para a relação amorosa um ambiente de cumplicidade, de compreensão, de generosidade para com o outro. Isso vai com certeza trazer aqui essa postura de estarem de braços dados perante os desafios que possam surgir na relação. Pode ser também a vontade de quererem casar ou de alguma forma tornarem a vossa relação mais forte. É também uma energia dentro de uma relação já existente que pode falar de alguma passividade dentro da relação, aquela passividade que já vos distancia um pouco fisicamente, digamos assim. Então pode ser também uma boa altura para apimentar mais a relação. Então, se isso fizer sentido para vocês, é o momento para o fazerem. Quem não está numa relação, eu diria que tem aqui grandes chances de construir uma, também está mais estável, também está internamente mais seguro e isso pode trazer aqui chances de terem relações amorosas mais gratificantes. Em termos de trabalho, é uma energia muito poderosa para vocês planearem, para vocês organizarem muito bem. Então, é uma semana em que vocês vão ajustar também muito bem as vossas contas, saber muito bem aquilo com que vão contar, aquilo que vão gastar, aquilo que vão receber. Portanto, há aqui esse acerto. Trabalhos em equipa estão favorecidos precisamente por esta postura diplomática, onde se constroem pontos entre umas pessoas e outras, entre instituições, entre empresas. Então há essa facilidade de negociar ou de facto mediar conflitos e de resolver situações. Em termos de saúde, os olhos e a visão são o ponto sensível e então estes nativos devem evitar esforços desnecessários nessas duas áreas. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, o Papa e a energia da reconciliação. Seguimos agora para a Balança. Balança tem a carta de tarô, a roda da fortuna, e a roda da fortuna vai trazer energia da mudança. Lembram-se que esta carta é sempre aquela que vem trazer a alteração da roda da vida, que é quando estamos numa situação mais estável, mais segura, algo assim um pouco mais instável e inseguro pode acontecer. Portanto, movimentação sempre com esta carta. Caso estivessem numa situação de instabilidade, de insegurança, então agora podem viver um momento de maior estabilidade e de maior segurança. Então sempre uma carta que significa mudança. Aquilo que está vai modificar-se. Então, ao nível amoroso, essa instabilidade pode ser sentida
então se estiveram num momento conflituoso, as coisas agora podem acalmar-se, se estiveram num momento calmo, podem agora receber alguma agitação, que até pode ser trazida com algo que seja externo à relação, mas que vai impactar e vai-vos colocar aí, digamos assim, olhar de uma outra forma para a relação. Então, tudo o que acontecer esta semana tem que ser acolhido de forma positiva. Nada acontece por acaso. Se não é bênção, é lição. Ou então pode ser missão. Então, estes nativos devem acolher positivamente e com muita serenidade todos os acontecimentos. Porque vai haver aqui, assim, um certo stress interior, precisamente porque as coisas vão mudar. E toda a mudança, mesmo que seja para positivo, gera um certo desconforto. Em termos, portanto, quem estiver sozinho, não está numa relação, pode viver aqui a agitação de voltar a ter uma. Em termos de trabalho, aqui há essa necessidade de estarem muito atentos, de também perceberem o que é que está a acontecer, que mudanças é que estão a acontecer. Se precisam de melhorar, então é hora para trazerem essas melhorias, para trazer algo mais estável e seguro ao vosso ambiente financeiro. Pode ser também uma carta uma energia que vos beneficia, no sentido de que podem arriscar esta semana em novos investimentos, em novos negócios, em novas situações que vocês estão a sentir que de facto vão impactar positivamente a vossa vida. Devem fazê-lo, mas sempre de uma forma muito responsável, muito prudente e comedida. Então é uma semana que às vezes podem vir gastos que não se estavam a contar ou eventualmente ganhos que também não se estavam a contar. Em termos de saúde, a instabilidade interior, portanto o stress, a ansiedade podem estar muito presentes esta semana, então estes nativos devem trabalhar mais nessa área do stress e da ansiedade, da gestão das emoções, tudo aquilo que vão incluir no vosso dia-a-dia, que vos traga um lugar para relaxar, que vos traga de facto essa possibilidade de vocês se sentirem mais calmos e mais serenos, tem que ser incluído ou deve ser incluído esta semana. Então, para os nativos de Balança, carta de tarô, a roda da fortuna e a energia da mudança. Seguimos então para Escorpião, com a carta de tarô, os namorados. E os namorados vão trazer a energia das indecisões ou das tomadas de decisão. Esta será uma semana em que estes nativos podem estar um pouco estressados também com o facto de algumas pressões externas estarem sobre eles. Então é um bocadinho aquela sensação que se sente quando somos pressionados a decidir para que lado é que vamos, que caminho é que vamos percorrer ou que decisão tomar perante uma situação mais problemática. Então esta será provavelmente a energia mais presente esta semana para estes nativos. Em termos amorosos, dentro de uma relação já existente, pode ser criado esse ambiente de dúvidas ou de facto a parte emocional também está um pouco instável e há aquela coisa de uns dias estão muito a sentir-se muito cativados pela relação, mas no dia a seguir já não sabem muito bem se querem a relação. Portanto, esse tipo de sensações podem vir várias vezes ao vosso dia-a-dia. Então é importante que vocês se acalmem internamente e ponderem tudo o que há a ponderar, que sejam muito sensatos na vossa escolha, que envolvam as duas coisas, razão e emoção, têm que estar as duas com o mesmo peso na balança, então isso também vos ajuda a decidir de forma mais confortável. Percebam se há também aqui a vivência de algum tipo de triângulo amoroso em que estes nativos têm que ou encantaram-se por mais do que uma pessoa e estão ali nesse formato de não sabem muito bem o que é que vão decidir. Também aqui é preciso que vocês vão devagar, que vocês reflitam bem nas situações, não se deixem logo envolver por demasiado êxtase, por demasiada empolgação. Então sejam um pouco também mais racionais, percebam tudo e façam tudo de uma forma muito honesta, muito sensata. Quanto mais sensatos e honestos forem, quer convosco, quer com os outros, tudo também será decidido de uma forma muito mais tranquila e muito mais serena. Em termos de
de trabalho, para quem está sozinho, efetivamente também pode acontecer esta situação de a pessoa não saber se dentro de alguém que possa vir a conhecer, se vai dar atenção a essa pessoa ou não, se vai envolver-se ou não se vai envolver, se vai deixar alguém entrar na sua vida ou não. Portanto, essa decisão vai estar assim um pouco a pesar na balança destes nativos de Escorpião esta semana. Em termos de trabalho, há aqui então que decidir caminhos, que tomar decisões, que solucionar problemas. Portanto, é aqui uma carta forte, segundo essa pressão externa destes nativos, também se sentirem mais confortáveis e seguros com as suas decisões profissionais e financeiras. Pode ser propostas mais do que uma e estes nativos não sabem para que lado é que há de ir, não sabem se há de abraçar todas. Atenção com isso, atenção com as decisões que tomam, sejam sempre aqui muito ponderados. Pode ser também a necessidade de vocês terem mais uma fonte de rendimento para fazer fluir melhor o vosso mundo financeiro e adquirirem mais estabilidade. A vossa comunicação está forte, será ela que vos vai ajudar então a traçar caminhos ou a falar com pessoas e conseguirem de facto fazer valer os vossos ideais, os vossos valores, as vossas ideias, os vossos projetos, tudo aquilo que esteja na vossa mira esta semana para decidir. Em termos de saúde, assim é que é. Em termos de saúde, tudo o que temos a dobrar é o ponto sensível, mas como quase todos os problemas, a causa estará no lado emocional. Então estes nativos também têm que gerir muito bem as suas emoções, gerir muito bem a sua energia esta semana. Toca a colocar pensamentos positivos, emoções positivas para que a vossa vibração seja positiva e que vocês consigam atrair também para vocês algo muito mais iluminado, muito mais benéfico para o vosso dia-a-dia. Então, para os nativos de Escorpião, carta de tarot, os namorados e a energia das indecisões. Seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarot, o louco, e o louco tem a energia do impulso. Eu vou ter que beber água novamente. Que aqui a voz já está a querer ir embora. Então, o louco vai trazer para os nativos de Sagitário a energia do impulso. Esta será uma semana em que um novo ciclo de vida deve ser incluído, ou estes nativos vão ter necessidade de um novo ciclo de vida, de fechar situações e abraçar novas situações, ou de explorar novos campos, novos caminhos, novas pessoas. Isso vai ser muito sentido esta semana. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, devem ter alguma prudência se de facto trazer todo este impulso, todo este explorar de novas situações, não pode trazer muita leveza e muita soltura a uma relação já existente e isso pode ser mal interpretado. Mas, de qualquer das formas, avança que dentro de uma relação têm que ser um bocadinho mais leves, mais soltos, mais descontraídos, ou então têm que trazer mais aventura, mais movimento, mais situações que de facto vos tragam alegria dentro da relação. Quem não está numa relação, há aqui a chance ou a vontade de não assumir nenhum compromisso, de levarem aqui a vida amorosa dessa forma mais leve, mais solta, mais descontraída, ainda que possa haver lugar a um flerte, de facto uma situação de encantamento, mas estes nativos podem não ter essa necessidade de firmar nenhum compromisso ou de não se envolverem de forma mais profunda numa relação. Em termos de trabalho, tem aqui também a necessidade de abraçar novos projetos, novos interesses, novos negócios, novas ideias. Portanto, há esse impulso para algo novo, para ser trazido para o seu mundo profissional e financeiro. De qualquer das formas, estes nativos não podem ser negligentes, têm que ser responsáveis, façam de facto ou arrisquem de facto perante novas situações, mas sempre de uma forma muito responsável e muito comedida, para que não deitem nada a perder ou para que não causem um impacto negativo naquilo que têm em mãos. Pode ser que queiram avançar para relações com o estrangeiro ou para, de facto, um trabalho novo ou uma nova atividade profissional.
pode ser também abraçarem trabalhos temporários, não vos estar a apetecer também aqui dentro do campo profissional ter um projeto a longo prazo. Portanto, toda essa energia vai estar muito presente esta semana. Em termos de saúde, é a lembrança de que podem não estar a ter autocuidado, portanto, podem não estar atentos a vocês mesmos. E eu gosto de lembrar que termos autocuidado é sinónimo de poder pessoal, então cuidem-se mais, não se negligenciem. Os pés, os tornozelos e os joelhos são o ponto sensível, então também cuidarem com mais carinho estas áreas. Para os nativos de Sagitário, carta de tarô, o louco e a energia do impulso. E finalizamos com o Capricórnio e a carta de tarô, o diabo, e o diabo traz a energia da tentação. E estes nativos, com esta carta, o diabo, a tentação ou escolha errada está muito presente, mas mais presente está ainda a fórmula destes nativos poderem ser os seus próprios inimigos. Então, muita cautela e muita prudência nas vossas atitudes esta semana. Então, em termos amorosos, pode de facto ser alguma desonestidade dentro de uma relação, as verdades não serem faladas, ou pode ser que efetivamente vocês estejam a vivenciar situações de muito impulso, de muita paixão desmedida, de uma fórmula muito intensa que vos traz ciúmes, traz-vos possessividade. Então aqui há que haver lugar à ponderação em tudo o que diga respeito ao ambiente amoroso. A capacidade de sedução está forte e então, bem usada, eu diria que vai ser muito atraente. Então, para quem está sozinho, pode atrair pessoas para a sua vida amorosa. De qualquer das formas, há aqui sempre nas entrelinhas uma espécie de manipulação que estes nativos podem fazer ou então serem vítimas de. Então, também aqui abrir o olho, nem façam, nem se deixem envolver ou não se deixem manipular por outras pessoas. Tomem as decisões mais honestas e façam a escolha mais acertada para vocês. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana em que podem realizar e concretizar mais situações que tragam benefício financeiro, que tragam mais dinheiro às suas vidas, precisamente porque estão mais ambiciosos, estão mais sedutores e envolventes, então também têm mais capacidade de envolver os outros nos seus projetos, não é? Ou nos seus negócios, nas suas vendas, ou naquilo que são as suas ideias. Então têm essa capacidade aumentada. De qualquer das formas, só devem ter aqui atenção para efetivamente não haver esse lugar desonesto ou não tomarem decisões que envolvam situações ilícitas ou que estejam muito atentos a assinaturas de contratos, de negociações, etc., para que não vos passem a perna e também que não passem a perna a ninguém, porque de facto isso também, mais tarde ou mais cedo, pode trazer-vos aqui consequências nefastas. Então, em termos de saúde, há aqui algum negativismo e pessimismo que também podem estar presentes. Estes nativos sempre a teimarem a ver o lado mau da vida. Então, é importante que façam o contrário, que transformem isso, mas em pensamentos que afastem esse tipo de pensamentos e que tragam mais pensamentos positivos, não é? Olhem as coisas boas e menos as coisas más. A garganta e o pescoço são, de facto, o ponto mais sensível esta semana, então devem prevenir essa área e procurar estar com pessoas otimistas, que também vos façam olhar a vida nessa perspectiva mais bela e mais iluminada. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarô, o diabo e a energia da tentação. Não sejam os vossos próprios inimigos esta semana. Então, tenham uma ótima semana e para a semana voltamos. Já sabem. Até lá, um abraço carregadinho de boa energia.